Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Tá frio aqui, hein? E aí, como que tá a temperatura aí? Hoje vamos para a nossa aula aqui de geografia. Na aula de geografia, eu vou pedir para vocês abrirem na página 35. E lá vai dizer o quê? Elementos naturais e culturais dos indígenas. A gente vai estudar hoje da página 35 a 38. A 35 e a 36 é a explicação. E a 37 e a 38 são os exercícios. Então vamos agora à explicação. Vai falar o seguinte, vai falar sobre a moradia e como é construído essa moradia dos indígenas. Primeiro, para a gente entender que as tribos indígenas, a organização, não são todas iguais. E a gente sabe o quê? Que o local que a gente diz que é a moradia do índio é chamado de oca. E a gente sabe o seguinte também, o índio, ele usa muito o quê? Os recursos que a natureza dá para ele construir suas casas. Então, as casas, essas ocas, né? Elas têm tamanhos e formatos diferentes. E eles vão usar o quê? As madeiras, folhas que eles vão encontrar na natureza. E vai depender, às vezes vão ser madeiras grandes, às vezes vão ser madeiras pequenas. E vai depender o quê? Vai ser sempre a mesma estrutura? Vai ser do mesmo tamanho? Não. Porque vai depender do que eles vão encontrar ali na região que eles estão. E a gente vai entender, a gente vai perceber também uma outra coisa, que as casas, essas ocas que eles vão construir, nem sempre vão ter a duração, vai durar menos do que eles têm o quê? De vida. Porque como o índio dá muito valor à natureza, e ele vai sempre usar esse recurso para como eu posso falar para vocês, para usar no dia a dia dele, seja nas construções da moradia deles, seja para alimentação, seja para fazer cerâmicas, tudo ele vai usar o quê? A natureza, até os instrumentos musicais que eles vão estar construindo, fabricando, tudo vai vir o quê? Da natureza. E ele tem o quê? A oca para ele é o quê? É como se fosse um quarto para ele. Porque ele tem como a natureza, como se fosse a casa dele. E a oca, aquele local que ele vai o quê? Dormir. Então, as construções, o fato de eles usarem, eles não usavam os materiais que nós, por exemplo, usamos para construir a nossa casa ou construir uma casa. Tipo, cimento, ferro, isso eles não usavam, eles não conheciam isso. Então, eles usavam o quê? Esse recurso que a natureza dava para eles. Mas a gente sabe o quê? Que em 1500, os portugueses chegam ao Brasil, né? Através dos portugueses. E aí eles começam, ao passar dos anos, sofrer o quê? Uma influência europeia. E como a gente vê essa influência? Quando eles começam a construir casas de alvenaria. Então começa a te descaracterizar um pouco daquela cultura, daquele hábito que ele tinha, né? Já que ele usava muito a madeira, folhas, para fazer a construção dessa casa. Então ele começa a ser descaracterizado. E é uma coisa que eu acho muito interessante aqui no livro de vocês, que eles falam assim, ó. É preciso aprender e respeitar o modo de vida de cada grupo social. Não existe um modo correto e modo errado, mas existe o modo de cada grupo.